Parlamentares aprovam o aumento do fundo eleitoral para 4,9 bilhões. Pessoal, vale lembrar que é bilhões, não é milhões. Bilhões de reais. O Congresso Nacional aprovou o aumento do fundo eleitoral, que passará a contar com 4,9 bilhões para as eleições. A medida gerou debate sobre os impactos nos cofres públicos e a destinação dos recursos, é claro, aos políticos. A gente tem uma reportagem aqui da Rádio Brasil, a gente vai colocar para você e em seguida a gente vai comentar sobre o assunto. A Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional aprovou nesta terça-feira uma instrução normativa que amplia para 4 bilhões e 900 milhões de reais a reserva do fundo eleitoral previsto no orçamento de 2026. O governo federal já havia alocado pouco mais de 1 bilhão de reais para despesas com o Fundo Especial de Financiamento de Campanha no ano que vem. Para o relator da matéria, deputado Isnaldo Bulhões, do MDB de Alagoas, o valor proposto pelo governo está muito abaixo do fundo estabelecido na eleição anterior. Em parecer enviado à Comissão Mista de Orçamento, o parlamentar justificou que a ampliação dos valores tem o objetivo de corrigir o equívoco do Poder Executivo e possibilitar que o Fundo Especial de Financiamento de Campanha alcance o valor correspondente ao previsto em 2024. Isnaldo Bulhões detalhou a origem dos valores adicionais, segundo o texto aprovado pelos parlamentares. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha será suplementado em 2.933.806.000 a partir da utilização de reservas destinadas ao atendimento de emendas de bancada estadual de execução obrigatória e 1.013.856.806 reais a partir da utilização de recursos oriundos de cancelamento de dotações destinadas às despesas primárias discricionárias. Na prática, os recursos virão de cortes do Poder Executivo em despesas nas quais o governo tem liberdade para decidir onde gastar. Além disso, o fundo partidário e o Fundo Especial de Financiamento de Campanha foram incluídos no rol de despesas obrigatórias, o que significa que ficam protegidos de contingenciamento. As discussões sobre os valores destinados a campanhas ocorrem em paralelo à tramitação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO de 2026. A votação do texto foi adiada pelo presidente da comissão, senador Efraim Filho, do União Brasil da Paraíba, para a próxima terça-feira, após divergências entre os partidos sobre o relatório final e os destaques apresentados. Para ter validade, depois de aprovado pela CMO e em sessão conjunta da Câmara e do Senado, o projeto também terá de ser sancionado pelo presidente Lula. A proposta do orçamento de 2026 foi enviada pelo governo em agosto, mas os parlamentares ainda não analisaram o texto. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Pessoal, é importante a gente refletir sobre os impactos, né, desse aumento do fundo eleitoral, né, porque vai impactar diretamente nos cofres públicos, né? Porque quando se fala em cofres públicos, a gente está falando do nosso dinheiro, né? Porque se vai aumentar para o fundo eleitoral, com certeza vai faltar para alguém. E esse alguém, com certeza, infelizmente, é o cidadão. A gente vive num país de desigualdades. A gente vive onde as prioridades políticas estão sobre as prioridades da população. Porque enquanto o fundo eleitoral ele sobe, né, significativamente, né, de uma forma exorbitante, porque gera bilhões, agora aumentou para mais bilhões ainda. Enquanto o fundo eleitoral cresce, a gente vê a cada dia que se passa o poder de compra do brasileiro está menor ainda devido à inflação. Então a gente vive, infelizmente, como eu sempre tenho falado aqui, é a política dos interesses próprios, né, Sara? Sim, inclusive, né, a gente vê que tem precisado muito de muita estrutura na área da saúde, né? E esse dinheiro que poderia estar sendo investido nessa área, infelizmente está sendo investido em partidos políticos, né?
Então a gente vê aí, já tira daí a desigualdade, né, que a gente tem vivido hoje em dia. E como diz o nosso amigo Chico Leite, né? Ele sempre falou aqui que a política é para ser um espaço de debate. Se você se candidata, você vai ter que, de certa forma, vender o seu peixe. Você vai ter que vender o seu peixe, você vai ter que debater, você vai ter que mostrar suas propostas. E o fundo eleitoral ele é totalmente contra tudo isso que a gente acredita. Então, infelizmente, a gente sabe que o fundo eleitoral, muitas das vezes, ele é usado para compra de votos. Então, é muito triste para o nosso país, para um país onde a gente sempre fala que a gente é democrático, mas infelizmente a democracia só está funcionando para parte da elite política, né?